Nós estamos aqui, irmãos, para cultuar o nosso Deus, para ouvir a palavra do nosso Deus. Pastor Valdir Stefanini é o nosso pregador de hoje. Faz favor, pastor. E ele veio acompanhado da irmã Genilza, né? Que nós conhecemos esse casal há tanto tempo, né? Não vou falar o tempo não, porque senão, né? Vai pensar que nós estamos ficando careca, que nós estamos ficando com cabelo branco. Irmãos, e pastor Valdir é pastor da PIB da Serra. Quantos anos já, Valdir? Hein? Uai, era? Você saiu hoje? Não estou sabendo da história não, então ele conta essa história aí, não é? E pastor Valdir, 28 anos, né? Quem foi aluno do pastor Valdir? Que tem algum aqui? O que era? Tem um lá, o pastor Moacir também, mas ele teve um problema com a Jussara hoje, estava passando mal, não pôde vir, mandou, né, justificar. Pastor Valdir, ele é doutor em teologia, tem doutorado em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, é mestre, é professor da Universidade Unida, né, universidade aqui, que eu também tive o privilégio de estudar lá, e muitos irmãos aqui. Então, é uma grande honra. Ele é pastor de uma... ele foi pastor de uma igreja. Eu perguntei, quantas células, pastor Valdir? 45. Está ganhando de nós, eu acho que por uma, né? Ou duas. Né? Então, que bom. É por isso que você está aqui, para falar o que Deus colocou no seu coração para a gente. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Onésimo. Boa noite. Pelo grande privilégio de estar aqui, juntamente com a minha esposa, para compartilhar da palavra do Senhor. Metade nunca se contou. Tem um hino assim, né? Me disseram que ficou muito bonito o auditório desta igreja, mas não me falaram metade do que eu estou vendo aqui. Parabéns, viu? Ficou muito lindo. Estive aqui quando estava em construção, alguns devem lembrar, no Encontro 10. E louvo muito a Deus pela vida dessa igreja, que tem sido uma referência, tem sido uma bênção no reino de Deus, na nossa denominação, aqui no Espírito Santo. Deus continue abençoando o pastor Onésimo e a sua família, nesse lindíssimo ministério aqui. De fato, nós estivemos ali na liderança da primeira Igreja Batista da Serra por 28 anos. No final de abril, Deus nos mostrou que estava na hora de passar o cajado. E nós passamos o cajado literalmente. Hoje a igreja está sendo pastoreada pelo pastor Rodrigo, que é filho da igreja, foi filho, inclusive, fruto da célula. Foi discipulado no contexto da célula, sentiu-se chamado para o ministério da palavra, fez o CETEBS, convalidou na Unida, está lá hoje pastoreando a primeira Igreja Batista da Serra. É uma alegria muito grande estar com vocês. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Uma história bem conhecida, mas quero refletir um pouquinho com vocês, baseado aí no tema que as células estão seguindo ao longo do mês de junho, fortalecer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com que você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo
e para salvar a vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando como o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe
e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo e com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse instante. Vamos orar? Ó Deus, Deus de Elias, Deus de Eliseu, nosso Deus, Deus a quem servimos e a quem amamos, que nesta noite também, através da sua palavra, o Senhor fortaleça a fé e encha o coração de esperança em cada vida que está nesse auditório. Mas mais do que isso, Senhor, acima de tudo, que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Fala, Senhor, fala de maneira muito especial a cada um e a cada uma, segundo a sua necessidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quero falar sobre o Deus que fortalece. Fortalecer é o tema. E eu quero falar sobre o Deus que fortalece, porque do Gênesis ao Apocalipse nós encontramos a palavra de Deus dizendo que o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, o Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador e sustentador de todas as coisas, é um Deus que fortalece. O versículo que me foi passado, de Isaías 41:10, é uma evidência disso. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Eu o fortalecerei. O Deus que nós servimos é o Deus que fortalece. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e disse: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele estava preso, escreveu para a igreja de Filipos e disse: tudo posso naquele que me fortalece. E baseado nessa experiência de Elias, então eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre esse Deus que nos fortalece. E certamente o Senhor deseja que saiamos daqui nesta noite, depois desses lindos cânticos, depois de estarmos aqui ouvindo a voz do Senhor através dos cânticos, Ele deseja que nós saiamos daqui nesta noite com a nossa fé fortalecida, com a nossa vida fortalecida nele, para a glória dele, para que possamos continuar cumprindo a missão que o Senhor nos designou para realizar. O Deus que nos fortalece, Ele pode nos fortalecer de maneira sobrenatural. Foi o que Ele fez com Elias aqui. Deus se manifestou de uma maneira muito especial na vida de Elias. Você já conhece, a maioria aqui já conhece a história de Elias. Quem era Elias? Elias era de um lugar chamado Tisbé. Alguém aqui já ouviu falar de Tisbé? Dou uma bala para quem me disser o que tinha lá em Tisbé. O que havia em Tisbé? Não vão me dizer que vocês não sabem o que tinha em Tisbé. Tisbé, gente, ninguém sabe nada sobre Tisbé, mas não é para saber mesmo. Tisbé era um lugar no meio do nada. Elias veio de um lugar
do meio do nada. Tisbé era um lugar insignificante. Mas de lá veio um profeta que fez história. Um profeta que veio de um lugarejo que não tinha absolutamente nada de importante, mas Deus tirou de lá um homem e fez dele um mensageiro poderoso dele, Deus. Elias veio do meio do nada, mas se tornou um dos heróis do povo de Israel. Se tornou um dos profetas mais famosos de Israel. Se tornou uma lenda. Hoje diriam assim, se tornou um mito. Ele era o cara. Elias era o cara. Ele viveu num momento muito difícil. Acabe era rei de Israel. Nessa ocasião havia o reino de Israel, que estava no norte, capital Samaria, e o reino de Judá, que estava ao sul, capital Jerusalém. Acabe, diz a palavra do Senhor, foi o pior de todos os reis de Israel. Nós temos uma síntese da história de Acabe aqui, um pouquinho atrás, se você folhear a sua Bíblia, ou acessar aí no seu celular. Capítulo 16, versículo 29. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor, Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, a famosa aí da televisão, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o Deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Se você acha que nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil hoje, e eu acho que nós estamos, imagine então como era nos dias de Elias. Se você acha que é possível que venhamos a sofrer perseguições diante das últimas decisões do Supremo, vocês imaginam como é que era a perseguição nos dias de Acabe e Jezabel. Pois foi diante desse camarada, Acabe e Jezabel, a má Jezabel, que Elias se levanta e diz, no capítulo 17, versículo 1, profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho, nem chuva, durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Se levanta Elias, que veio do meio do nada, e confronta o rei Acabe, e se levanta contra toda aquela idolatria, todos aqueles desmandos que Acabe e Jezabel estavam impondo sobre o povo de Israel. E nós sabemos e conhecemos que Elias experimentou coisas extraordinárias. Com coragem ele se levantou e anunciou a palavra de Deus para Acabe e Jezabel. Ele viu uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha na tigela e um bocado de azeite no jarro, se alimentarem por dias.
ele viu o filho da viúva morto ressuscitar. Ele foi chamado de perturbador de Israel pelo próprio Acabe. Ele desafiou sozinho 450 profetas de Baal, e ele orou e viu o fogo cair do céu e consumir o holocausto, consumir aquele sacrifício. Elias, este homem de Deus, agora estava acuado, se sentindo ameaçado diante da mensagem que recebeu de Jezabel. Ele ficou com medo, e ele então agora, para salvar a sua vida, foge com o seu ajudante, deixa o seu ajudante em Berseba, e vai para o deserto. No deserto ele anda um dia inteiro, ele para, ele se senta na sombra de uma árvore, e ele tem vontade de morrer. Ele tinha conquistado uma grande vitória, sozinho ele derrubou 450 profetas de Baal. Foi uma grande vitória. E agora ele se sente um fracassado. Poucas vezes na vida somos mais vulneráveis do que diante das grandes conquistas. Sua célula cresceu, se multiplicou, você colocou toda a força para a multiplicação da sua célula, ela se multiplicou, e aí daqui a pouco você começa a se sentir também um fracasso. Quantas vezes nós colocamos tanto esforço para conquistar alguma coisa, para fazer alguma coisa, e aí quando conquistamos, achamos que estamos por cima da carne seca, e aí nós nos deparamos com situações de vulnerabilidade. Eu aprendo com Elias, que por maior que seja o profeta, por mais importante que seja a pessoa, ela é passível de passar por momentos de fraqueza, momentos de desânimo, momento em que ela tem o desejo de desistir de tudo, como Elias, que estava querendo desistir de tudo, estava querendo desistir até mesmo da sua própria vida. Senhor, acaba comigo, Senhor, me leva logo. Que bom que Deus não atende como nós pedimos as nossas orações, Ele atende de acordo com a vontade dEle, e de acordo com os planos que Ele tem para as nossas vidas. O Deus que nos fortalece, fortaleceu Elias de maneira sobrenatural, usando um anjo para alimentá-lo. O Deus que nos fortalece pode fortalecer você também de maneira sobrenatural, usando anjos, ou outra ferramenta, outro instrumento que Ele quiser, para fortalecer você, para tirar você do desânimo, para tirar você da depressão, para tirar você de um poço de areia movediça que eventualmente você tenha caído, como Elias, que com medo estava fugindo das ameaças de Jezabel. O desânimo e a depressão têm sido motivo de estudos, tem estado na pauta daqueles e daquelas que estudam o comportamento humano. O Brasil é tido como o país com maior prevalência de depressão na América Latina, o segundo das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. 12 milhões de pessoas no nosso país sofrem de depressão. Quantas e quantas pessoas mergulhadas em situação difícil, de desânimo e de depressão. Talvez você entrou aqui nesta noite dessa maneira. Talvez você entrou aqui desanimado por algum motivo. Talvez você esteja desanimado lá na sua célula. Quem sabe como líder você esteja desanimado, ou naquele ministério que você gostaria tanto de ver avançando e não avança,
Ou quem sabe, depois de uma grande vitória que você conquistou, você se sente agora, você não consegue entender por que você se sente tão desanimado. Deus deseja tirar você dessa situação. Ele deseja fortalecer você, querido, e Ele pode usar, se Ele quiser, Ele pode usar de um meio sobrenatural para tirar você dessa situação, para arrancar você desse poço e para colocar você de novo em terra firme, para que você levante a cabeça e siga em frente para cumprir o que Deus quer para a sua vida. Mas pode ser também que Deus queira fortalecer você de outra forma. Deus nos fortalece também através do confronto. Observe que, aparentemente, enquanto Elias estava ali, deitado, choroso, orando, falando: Senhor, eu sou um fracasso, fiquei sozinho, só eu sou fiel, os demais não são fiéis, me mata. Aparentemente Deus está em silêncio, embora enviou o anjo para atender na sua necessidade. Mas agora Deus vai confrontar Elias. Eu acho extraordinário isso aqui. No versículo 9 do texto que nós lemos, nós vamos encontrar uma palavra extraordinária. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? No versículo 13, depois de conversar com Elias, depois de Elias tentar explicar para Deus o que estava acontecendo, ele vai fazer a mesma pergunta, ele vai confrontar Elias com essa pergunta: o que você está fazendo? Eu acho extraordinário, porque Deus poderia ter agido de outra forma. Deus poderia ter simplesmente dito para Elias: Elias, cadê a sua fé, rapaz? Cara, você não viu o que eu fiz, mandando fogo do céu, queimando aquele sacrifício? Até a água que estava nos arredores foi consumida pelo fogo. Cara, acorda, rapaz. Cadê a sua fé? Você não é um grande profeta? E aquele menino que você ressuscitou, e aquela farinha que se multiplicou, e aquele azeite, Deus poderia ter questionado Elias de tantas formas, poderia ter condenado Elias, poderia ter dito: Elias, você é um fracote mesmo. Mas ele simplesmente faz um confronto com amor. O que você está fazendo aqui, Elias? Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo lá? Claro que sabia. Jesus, uma certa ocasião, perguntou para um cego: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu quero que o Senhor me cure. Deus perguntou para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe por que Deus confrontou desta forma? Porque Deus amava Elias. Sabe por que Deus nos confronta sempre com tanto carinho? Porque Deus nos ama. E quem ama, confronta. Imagino que não tenha sido fácil para Deus confrontar Elias, porque confrontar é sempre muito difícil. Lá, quando nós iniciamos o processo de célula, ainda na reciclagem,
nós tínhamos uma frase interessante que repetimos muitas e muitas vezes: amar a ponto de confrontar com amor. Porque quem ama, confronta. Se o seu irmão da célula ama você, ele vai confrontar você se você estiver fazendo alguma coisa errada. Amar não é passar a mão na cabeça quando a pessoa comete um erro. Amar também significa confrontar. E Deus amava Elias. Por isso Deus o confrontou com amor. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias então vai com o chororô dele de novo. Olha o chororô de Elias aqui. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. E eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Aí o Senhor diz para ele: vá, saia daí e vá ficar diante de mim no alto monte. Saia daí, Elias, vai lá para cima, para o alto do monte que eu quero conversar com você. Elias estava desanimado. Eu li uma lenda. O pastor Marcelo Aguiar tem um livro muito bacana chamado A Cura pela Palavra. Um livro que vale muito a pena ler. E nesse livro, o pastor Marcelo Aguiar conta uma lenda